Este carro elétrico pegou fogo de repente, bem no meio de uma rua movimentada em Xangai. Apagar baterias de lítio com água é extremamente perigoso, pois elas podem explodir e espalhar fragmentos em chamas a dezenas de metros de distância. Então, o que fazer numa situação dessas? Os noruegueses da Bridge Hill tiveram uma ideia genial: um enorme cobertor resistente ao fogo. 2 pessoas pegam pelas alças e em 30 segundos cobrem o veículo em chamas com um cobertor de 8 por 6 metros. O tecido especial suporta temperaturas de até 1.600 graus Celsius, a mesma que dentro de um alto forno. A fumaça tóxica é bloqueada instantaneamente e o fogo se apaga sem oxigênio. Em balsas, na Noruega, esses cobertores já salvaram dezenas de vidas. Basta cobrir o carro em chamas e transportá-lo com segurança até a costa. Veja como esta enorme ponte de concreto em Taiwan dança durante um terremoto. Após esse balançar, surgiram fissuras críticas nos pilares e parte da armadura de aço ficou exposta. Duas invenções estão combatendo esse problema. O Quick Deck, da Brand Safeway, é um kit de emergência para construtores. Os trabalhadores montam a plataforma sob a ponte usando apenas as mãos, sem nenhuma ferramenta. O sistema permite alcançar rapidamente as áreas danificadas e reforçar a estrutura por dentro em caráter emergencial. Ele suporta até 360 kg por metro quadrado. Já os chineses da Libin optaram por uma solução mais radical: instalar entre os pilares e os vãos enormes almofadas de borracha com placas de aço. Assim, a ponte balança suavemente, como um berço, absorvendo 80% da força do impacto. Depois do terremoto de Kobe, em 1995, os japoneses tornaram obrigatória a instalação desse tipo de sistema em todas as novas pontes. Confira o que um furacão com ventos de 250 km/h é capaz. Arranca capôs de carros como se fossem embalagens de bala. Móveis de jardim, tábuas, pedaços de telhado, tudo vira projétil mortal. Persianas comuns são arrancadas em segundos. As persianas anti-furacão Compact Hurricane Shutters são como uma armadura para sua casa. As lâminas de alumínio com a espessura de um dedo se encaixam formando uma parede monolítica. Nos testes, arremessaram contra elas projéteis de 4 kg a 80 km/h e não provocaram nenhum arranhão. E quando recolhidas, toda essa proteção fica guardada em uma caixa de apenas 15 centímetros de espessura sobre a janela. De bônus, uma tela de aço inoxidável protege contra saqueadores depois que o furacão passa. Na Flórida, essas persianas já protegem 50 mil casas. Cleveland, incêndio subterrâneo com uma série de explosões. Os moradores das casas próximas estão sendo evacuados às pressas e as ruas foram bloqueadas. Enviar bombeiros para o epicentro seria loucura, já que novas explosões podem acontecer a qualquer segundo. Para ajudar, entra em ação o robô-cão chinês Unitree B1, com 50 kg de armadura de alta tecnologia sobre 4 patas. A máquina escala escombros e sobe escadas com inclinação de até 35 graus. O canhão de água nas costas lança um jato a 60 metros de distância, equivalente à altura de um prédio de 20 andares. Câmeras térmicas detectam pessoas através da fumaça e criam um mapa 3D do ambiente mesmo na escuridão total. A bateria dura até 4 horas de trabalho contínuo, mais do que o tempo de oxigênio nos cilindros dos bombeiros. México, terremoto de 2017. Os edifícios balançam como pêndulos. Nos andares superiores dos arranha-céus, certamente ainda havia pessoas. Como resgatá-las? O Escape Rescue se desdobra a partir do telhado em 5 minutos. As cabines telescópicas descem a uma velocidade de 3 metros por segundo. É como pular de um prédio de 60 andares e chegar ao chão em 1 minuto. Cada cabine comporta 30 pessoas com embarque feito por janelas especiais. O gerador a diesel não depende da eletricidade do prédio, tendo total autonomia. O controle pelo rádio a partir do solo evita pânico no topo. Em 1 hora, esse equipamento consegue resgatar 500 pessoas da altura da Torre Eiffel. Em Dubai, o sistema já salvou 89 pessoas durante um incêndio no Hotel Address.
O sopé do Monte Elbrus ficou inundado durante uma enxurrada destrutiva, com milhares de toneladas de água suja alagando o vale. Mas às vezes a contaminação da água é ainda mais perigosa. Um derramamento de petróleo no porto pode matar toda forma de vida em poucas horas. Os robôs americanos RSA Skimmers funcionam como aspiradores na água. 4 motores permitem manobrar com a precisão de um quadricóptero. O sistema Mercer a bordo separa o petróleo da água. A água limpa retorna ao mar e o petróleo é armazenado em tanques. A capacidade é de 100 metros cúbicos por hora. O GPS define a rota de patrulha e os robôs operam em grupo. Mas e se a ameaça vier do mar? Para isso, os holandeses construíram o Maesland, a maior barragem móvel do planeta. 2 comportas de aço com 210 metros de comprimento pesam o equivalente a 3 Boeing 747 cada uma. Um computador monitora o nível do mar 24 horas por dia. A água subiu 3 metros? A automação fecha os portões, transformando-os em uma parede intransponível. Desde 1997, a barreira salvou 2 vezes o porto de Roterdã de inundações catastróficas. Este urso decidiu invadir uma casa particular no Lago Tahoe. Pois é difícil deter um animal de 300 quilos capaz de amassar uma cerca comum como se fosse papelão. Mas basta o urso tocar o fio elétrico e 10.000 volts instantaneamente acordam o visitante indesejado. Não se preocupe, a corrente é de apenas 0,003 ampere. Dá um choque, mas é seguro. Os pulsos acontecem a cada 1,3 segundo e o urso aprende rapidamente a se manter afastado. Os fios galvanizados duram 20 anos e os painéis solares garantem total autonomia. As versões portáteis protegem acampamentos e são instaladas em meia hora. Em Yellowstone, essas cercas reduziram os encontros entre humanos e ursos em 91%. O Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos reconheceu oficialmente esse como o método mais humano, com os ursos ficando intactos e as pessoas tranquilas. Em Bernal, na Rússia, durante a pressurização das redes de aquecimento, um enorme jato de água irrompeu do solo. Estancar essa força é extremamente difícil. O reparo tradicional significa abrir meio quarteirão e paralisar o trânsito por meses. Os alemães da Brandenburger consertaram os tubos por dentro, sem escavações. Um mangote flexível embebido em epóxi é inserido no tubo antigo através de uma abertura. Ele é inflado internamente como um balão, assumindo a forma do tubo. Depois ligam-se lâmpadas UV e em 2 horas a resina endurece como aço. O resultado é um novo tubo dentro do antigo com vida útil de 50 anos. O método funciona em tubos de qualquer diâmetro, de 10 centímetros até túneis de metrô de 2,5 metros, e os robôs previamente removem raízes e incrustações por dentro. Em Berlim, 500 quilômetros de rede de esgoto foram restaurados dessa forma, sem abrir um único buraco no asfalto. A casa desabou após um terremoto. Debaixo dos escombros ouvem-se vozes fracas. As pessoas estão vivas, mas onde exatamente elas estão e como alcançá-las? O Brink Ball é uma espécie de telefone esférico praticamente indestrutível que pode ser lançado em qualquer fenda entre os escombros. O dispositivo resiste a quedas de até 3 metros direto no concreto. E sua proteção IP67 permite que funcione mesmo debaixo d'água. Dentro da esfera há um módulo móvel comum com alto-falante potente e microfone sensível. Os socorristas simplesmente ligam para o número dessa esfera, que instantaneamente se transforma em um dispositivo de comunicação por viva voz. O GPS integrado transmite coordenadas precisas do local. A bateria de lítio garante 1 dia inteiro de conversas contínuas ou 5 dias em modo de espera. Após o devastador terremoto na Turquia em 2023, o Brink Ball ajudou a localizar e salvar 34 pessoas. A dona de uma casa no Texas encontrou água na sala de estar enquanto o rio subia e já inundava o primeiro andar. Enquanto ela ligava para os socorristas, a água chegou à cozinha. Sacos de areia ajudariam? Seriam necessários milhares e o tempo era de apenas minutos. O
Watergate é uma barragem que pode ser montada em 5 minutos por 2 pessoas. O segredo é que a própria água se detém. A corrente preenche a parte inferior da barragem, pressionando-a firmemente contra o chão. A parte superior flutua conforme o princípio de Arquimedes. O atrito mantém a estrutura no lugar sem nenhum tipo de âncora. A altura de proteção é de 2 metros e cada seção tem 15 metros de comprimento. As seções se conectam com velcro, podendo construir até 1 quilômetro. O material é PVC reforçado, como usado em botes de resgate. Após a enchente, a barragem se enrola em um rolo do tamanho de um saco de dormir. Watergate já protegeu 500 locais em 30 países, o equivalente a milhões de sacos de areia que ninguém precisou carregar. Na cidade inglesa de Leeds, um incêndio começou em uma sacada de um prédio alto, com o fogo cortando instantaneamente todas as rotas de evacuação. Para situações como essa, engenheiros russos criaram o sistema SPARS, um paraquedas único para pessoas que nunca saltaram de grandes alturas. O dispositivo é uma mochila de 25 quilos que se veste como uma mochila comum. Após pular da janela, é preciso puxar um anel especial e, em 3 segundos, um enorme cone de proteção de 6,5 metros de diâmetro se infla ao redor da pessoa. O resgatado fica dentro desse casulo como se estivesse em uma cápsula de proteção. O paraquedas, com seu design aerodinâmico, reduz a velocidade da queda a apenas 5 a 7 metros por segundo, como a de uma bicicleta comum. Na aterrissagem, os amortecedores pneumáticos suavizam o impacto residual. O sistema funciona de forma confiável em alturas de 5 a 1.000 metros e é projetado para salvar pessoas com peso entre 45 e 120 quilos. Dê um like se este vídeo te ajudou a aprender algo novo. Essas imagens de diferentes cantos do planeta mostram a mesma cena. A quantidade de chuva prevista para um mês cai em apenas 1 hora, transformando as ruas em rios turbulentos. O principal culpado por essa catástrofe são os bueiros entupidos de folhas. A máquina alemã Allround Master SKR 700 resolve o problema antes mesmo de começar, limpando até 50 grelhas por hora. O condutor fica sentado em uma cabine climatizada, controlando tudo pelo joystick. Um tubo telescópico suga todo o lixo para um enorme compartimento e a água suja é filtrada e reutilizada, sem precisar reabastecer o tempo todo. Mas se o alagamento já aconteceu, aí entra em ação o maquinário holandês da BBA Pumps, que consegue bombear 5.000 metros cúbicos de água por hora. E aí, a sua cidade está preparada para um enchente? Conta nos comentários como lidam com as tempestades por aí. Yoshkar Olar, canteiro de obras na Rússia. Em uma obra, um guindaste sobre esteiras perde o equilíbrio de repente e despenca sobre a rua. Felizmente, ninguém se feriu, mas o operador do guindaste poderia ter se machucado por estar dentro da cabine. A empresa Hip Hing Construction, de Hong Kong, encontrou uma solução genial. Agora o operador trabalha em um escritório confortável com ar-condicionado. O sistema Distant Tower Crane Command transmite imagens de dezenas de câmeras HD diretamente para as telas do operador. A inteligência artificial monitora tudo. O vento está forte demais? A carga está desequilibrada? Há um obstáculo à frente? O sistema avisa na hora. O operador controla a máquina de 200 metros enquanto toma um café. Na construção do arranha-céu Lee Garden 8, os acidentes cessaram completamente e a velocidade da obra aumentou em 1/3. No aeroporto Hobby, em Houston, ventos de furacão derrubaram um hangar de aviões. Toneladas de metal retorcido e concreto bloqueiam a pista. A solução seria mandar pessoas com marteletes. Seria meses de trabalho insano e risco constante de novos desabamentos. O robô exterminador sueco Husqvarna DXR-145 tritura concreto armado como se fosse amendoim. O martelo hidráulico bate com a força de 1000 joules. Imagine soltar uma geladeira do 3º andar, mas 60 vezes por minuto. O manipulador gira 360 graus e alcança a altura de um prédio de 2 andares. O operador controla essa fera a 300 metros de distância, via rádio protegido.
Mas o melhor é prevenir a destruição. A Advanced Hurricane Technology criou telas transparentes de fibra de aramida para proteger janelas e portas contra detritos lançados durante furacões. O modelo Superspan cobre vãos de até 7 metros sem apoio. A resistência à tração é de 53 kg por centímetro quadrado, o suficiente para aguentar o impacto de um tronco a 200 km/h. A luz entra, o ar circula e a vista continua livre, e o revestimento UV dura 25 anos. A enchente paralisou o transporte na província chinesa, com milhares de carros tendo ficado presos na água e as estradas se transformando em rios. Não há ninguém para evacuar as pessoas nem equipamento para retirar os veículos submersos, já que a tecnologia comum é impotente. A fera tcheco Kalan avança sem parar. A anfíbia de esteira de 20 toneladas chega a 50 km/h em terra e nada na água à velocidade de uma lancha a 12 km/h. O motor diesel Tatra V12 ruge como uma fera. São 440 kW de potência pura. A carroceria comporta 70 pessoas ou uma dúzia de macas com feridos. Jatos d'água empurram essa máquina sobre a água, enquanto o guincho retira os carros submersos como se fossem brinquedos. O Kalan escala inclinações de até 60 graus, salta valas de 2,5 metros de largura e ainda funciona como uma bomba gigante, bombeando 8 toneladas de água por minuto. Essas imagens foram gravadas nos arredores de Islamabad, no Paquistão, onde o granizo do tamanho de uma bola de beisebol impede qualquer saída para a rua. Agora imagine o que acontece com os carros em um estacionamento aberto. A canadense WeatherSolve criou uma proteção engenhosa, redes retráteis sobre a garagem. O material é polietileno super resistente, capaz de suportar o impacto de granizo de 10 centímetros a 150 km/h. A estrutura resiste a ventos de até 190 km/h. Um motor elétrico abre a proteção em 3 minutos. A rede se enrola em um tambor de apenas 40 centímetros de diâmetro e os pilares de sustentação são telescópicos, chegando a até 8 metros de altura. O sistema é controlado pelo celular e os sensores ativam automaticamente a proteção em caso de queda brusca de pressão. Um furacão na Malásia quase derrubou um semáforo bem em cima de um motorista de scooter, mas o rapaz conseguiu frear por pouco. Sim, semáforos às vezes caem, e quando isso acontece em um cruzamento movimentado, vira um verdadeiro pesadelo. A Street Smart traz a solução em apenas meia hora, com semáforos em tamanho real, que são instalados sobre tripés especiais sem necessidade de fundação. Câmeras e radares integrados analisam constantemente o fluxo de veículos e o sistema inteligente ajusta automaticamente a duração dos sinais. Se houver mais trânsito de um lado, o verde ficará aceso por mais tempo. O operador pode controlar dezenas desses cruzamentos remotamente usando um tablet comum através da rede móvel 4G. As baterias garantem 72 horas de funcionamento autônomo sem recarga. Deslizamentos e quedas de pedras acontecem regularmente nas cadeias montanhosas de Aluag e Santo Domingo, no Equador. Como proteger uma estrada de blocos de rocha com várias toneladas viajando à velocidade de um carro? A empresa suíça Gelbrug desenvolveu as barreiras RXE, capaz de absorver impactos com força de 10.000 kJ, comparável à energia de uma colisão com um trem de carga. O segredo está na construção especial da tela de aço de alta resistência, que se estica a 8 metros durante o impacto, dissipando gradualmente a enorme energia. O sistema Attenuator não apenas para as pedras, mas também as direciona para uma zona de acúmulo de onde um escavador pode remover os blocos com segurança. Os sensores inteligentes GUARD transmitem em tempo real informações sobre cada impacto, e os serviços de manutenção de estradas sabem exatamente onde e quando é necessário limpar. Nos Alpes italianos, uma avalanche de milhares de toneladas de neve cobriu uma pista de esqui.
Os carabineiros, em conjunto com o município e a equipe de manutenção de estradas, desenterraram um esquiador que ficou soterrado. Milagrosamente ele sobreviveu, mas a maioria não teria tanta sorte. Uma pessoa soterrada na neve começa a se asfixiar após 15 minutos. O sistema norueguês Safeback SBX pode prolongar a vida até 90 minutos. Em caso de avalanche, basta puxar uma alça especial na mochila e um ventilador compacto com bateria de lítio é acionado instantaneamente. O dispositivo bombeia continuamente ar da massa de neve ao redor diretamente para o rosto da vítima. São 50 litros de ar fresco por minuto. O dióxido de carbono exalado é expelido para fora, criando uma bolha de ar vital ao redor da cabeça. O sistema continua funcionando mesmo em temperaturas extremas de até 30 graus Celsius negativos. O dispositivo pesa apenas 520 gramas. Não é necessário usar máscara ou bocal, já que o ar é fornecido através de aberturas especiais nas alças da mochila. Após o resgate, o sistema pode ser recarregado e usado novamente. A monção transforma as ruas de Mumbai em canais venezianos. Só que em vez de gôndolas, há carros inundados flutuando. O comércio para, o transporte entra em colapso e enxames de mosquitos se proliferam nas águas estagnadas. Mas a indiana Cosmos Pumps encara a força da natureza. Suas bombas submersíveis mergulham diretamente em porões e poços alagados, sugando milhares de litros de água por hora. Elas funcionam totalmente debaixo d'água, sem risco de curto-circuito. Antes da temporada de chuvas, os engenheiros revisam cada porca, a tensão das correias e a vedação dos tubos. Lubrificação em dia, medidores de vazão funcionando, área de descarga desobstruída, as bombas Cosmos transformam o dilúvio de volta em cidade. A chuva cai, mas a vida segue. Festival de rock, 50 mil fãs em direção ao palco. As grades de metal caem como peças de dominó. Os australianos da Barrier Group tiveram uma ideia genial: barreiras plásticas com proteção contra raios UV. Cada módulo pesa como uma sacola de compras, mas aguenta a pressão da multidão. Os encaixes conectam os módulos formando uma serpentina no formato que desejar, dando até para montar um labirinto. O laranja fluorescente é visível a 1 km de distância, mesmo ao entardecer. Chuva, granizo, calor de 40 graus, o plástico aguenta tudo. O metal esquenta ao sol a ponto de queimar, além de enferrujar na chuva, enquanto essas barreiras continuam frias e vibrantes por anos. As barreiras oferecem proteção universal contra o caos da multidão, seja em escolas, obras, estacionamentos ou shows. Terremotos são algo comum, quase habitual para o Japão. Mas isso não impede que casas desmoronem como castelos de cartas a cada abalo sério. No entanto, edifícios com o sistema Base Isolation permanecem intactos como se nada tivesse acontecido. O segredo está em almofadas especiais entre a fundação e o edifício. Trata-se de um sanduíche de borracha e aço com um núcleo de chumbo no centro. Durante os terremotos, a fundação se sacode violentamente enquanto o edifício balança suavemente. Os rolamentos pendulares com teflon permitem que o prédio oscile lentamente. O período de vibração é de 2 a 3 segundos, enquanto edifícios comuns vibram com um período de 0,1 segundo, o que literalmente destrói a estrutura. As cargas sísmicas caem em 80%. Após o terremoto, o edifício retorna sozinho à posição original, com as estruturas curvas funcionando como molas. Uma árvore caída causou um curto-circuito nos fios elétricos do poste, gerando faíscas, estalos e cheiro de isolamento queimado. Se alguém estivesse por perto, um acidente seria inevitável. Cada segundo de atraso em um acidente elétrico reduz as chances de sobrevivência. A empresa francesa Cato desenvolveu o kit de resgate CZ54R, que deve estar pendurado em um armário vermelho em cada subestação elétrica. O conjunto inclui um gancho telescópico de 1,5 metro de comprimento para afastar a vítima da fonte de energia com segurança. Alicates isolados especiais são capazes de cortar cabos mesmo sob tensão, e embora faíscas voem para todos os lados, o socorrista permanece seguro. Luvas dielétricas de terceira classe suportam tensões de até 40.000 volts, o que é comparável a um raio. Botas de borracha isolam completamente a pessoa do chão.
e uma plataforma especial cria um refúgio seguro adicional para prestar os primeiros socorros. Um detector de tensão emite um alerta sonoro se houver perigo elétrico próximo. Em 20 anos, os sistemas Cato já salvaram mais de 10 mil eletricistas em todo o mundo. No centro de Milão surgiu um submarino russo, parece real, mas na verdade era uma campanha publicitária de uma seguradora italiana. Só que o asfalto ficou irremediavelmente danificado. Esses tipos de danos, mesmo sem submarinos, aparecem nas ruas todos os dias. O Python 5000 Plus conserta buracos enquanto está em movimento. O operador fica na cabine com ar-condicionado, controlando o braço robótico com um joystick, igual a um videogame. O braço se estende 2 metros em qualquer direção, despeja o asfalto quente exatamente no buraco e compacta com um rolo, aplicando 62 kg de pressão por centímetro quadrado. O remendo fica mais resistente que o asfalto ao redor. O compartimento comporta 4,5 toneladas de mistura, o que é suficiente para 200 buracos. O aquecimento mantém a temperatura por 6 horas e o veículo circula no trânsito normalmente, sem causar congestionamentos por causa do reparo.